Olá, boa tarde. Portanto, há muito tempo que não estou entre todos os que habitualmente me escutam e que fazem o favor de me acompanhar e de ler a minha página do Facebook. Por tudo o quanto tem acontecido nestes últimos tempos, estou grato pela contínua atenção e, sobretudo, respeito que, designadamente através dos comentários, através das mais diversas demonstrações de amizade, tem chegado até mim. Hoje vou, apesar deste longo tempo de espera e de ausência, que são mais ou menos 3 meses, vou abordar alguns temas, particularmente um que irão naturalmente compreender, em que usarei eventualmente aqui e ali algumas metáforas, dado que hoje parece ser perigoso dizermos alguma coisa que sentimos de verdadeiro, de responsável e, portanto, sob pena de quando dizemos ou proferimos uma opinião desigual, sermos arrastados para uma punição do Facebook contínua. E o que realmente tem acontecido na minha página nos últimos tempos com alguns textos que eu tenho publicado. Porém, isto não me demove de falar convosco e não me demove de uma forma contínua, porque aqui estou uma vez mais. Lembrando sobre uma pessoa que respeito muito e que é facebookiana como eu e que está sempre presente com, digamos, uma capacidade enorme de raciocínio, de inteligência e de discernimento, que disse alguns dias atrás, ou melhor, escreveu, publicando: vivemos durante centenas de anos de fanatismos religiosos mortíferos. Agora vivemos sob controle de um fanatismo científico total. Pois eu partilho exatamente desta mesma opinião e digo a essa amiga do Facebook, que não tenho o prazer de a conhecer pessoalmente, que partilho da opinião na totalidade. E por isso, de alguma forma, reajo constantemente sobre estes condicionamentos que nos últimos tempos nos têm aparecido ao falarmos de temáticas que são variadas e que neste momento são o foco da maior preocupação. Portanto, digamos que, ao contrário do que muita gente menos conhecedora e culta possa pensar, eu atrevo-me a dizer que a ciência da terapia natural se perde na história do próprio homem. De facto, para melhor sintetizarmos esta questão, existem hoje pelo mundo mais de 300 terapias naturais, ditas naturais, catalogadas e em apropriado uso pelas mais diversas instituições de estudo, pelas mais diversas instituições de saúde, até inclusive de saúde pública. Na Europa, por exemplo, podemos, aproximadamente desde 1840, através do pioneirismo do célebre e respeitado pai da homeopatia, Dr. Hahnemann, podemos usufruir, digamos, de uma terapia chamada homeopatia, inclusive é muito contestada até hoje. E contestada das mais diversas formas que neste caso não vale a pena abordá-las, porque seria exaustivo, uma vez mais, recordar os princípios científicos da própria homeopatia. Hoje, tal como, digamos, é sabido, por muita gente ciente, possuímos um sem número de associações. Associações, conselhos, sindicatos de terapeutas, também universidades, algumas delas bem conceituadas no mundo moderno, e, portanto, temos uma variedade imensa de associações que nos protegem e que nos albergam, particularmente aqueles que têm algo para dizer de verdadeiro, de suficientemente válido, para efetivamente continuarmos a informar dentro destas lides que eu abracei há 48 anos aproximadamente. E estamos a falar das terapias não convencionais
e na sua credibilização de profissão, bem como a criação contínua de um padrão de controle e disciplina de atuação dos profissionais inerentes. Não obstante, temos ainda quem realmente não aceite de forma intelectualmente, portanto, honesta e que move contra nós perseguições por desconhecimento de vária índole. Neste contexto, penso que será útil entender que as terapias naturais ou não convencionais não são atos de exclusividade médica convencional e é necessário que isto seja categoricamente entendido, sendo inclusive para muitos médicos alopatas uma repressão estas próprias práticas pelo seu próprio colégio. Cita-se como exemplo, de novo, a homeopatia, a qual tem um campo variadíssimo de ações, que são por sua vez inúmeras, e que contêm áreas do conhecimento humano, entre as quais a veterinária, a odontologia, a farmácia, a agronomia, a zootecnia, a biologia, a psicologia, etc., por aí fora. Ora, admitindo que se trata de um sistema do saber que visa estudar o modo de ser de todos os sistemas vivos, podendo os seus conhecimentos serem com inclusão usados tanto no objetivo da prevenção e da cura de algumas patologias humanas, quanto no objetivo de aplicar os seus conhecimentos aos demais seres vivos, por exemplo, no campo da biologia e no fomento da atividade agrária, portanto, no campo da agronomia, etc., etc. E quem não perceber isso, julgo que padece de qualquer patologia que o faz ser acéfalo. Tudo isto para expor a quem menos conhece a minha qualificação técnica e, por conseguinte, a minha prática e ética profissional. Por isso, a razão maior de estar aqui a falar com propriedade deste tópico que desenvolverei de seguida, se as pessoas me permitirem, uma vez mais, este tipo de dissertação como início do que vou dizer. Para quem me conhece, eu sou um profissional de saúde desde 1974 e aqui agrupo os que desconhecem quem eu sou. Após um longo espaço de tempo escolar e de disciplinas sanitárias diversas, logo a seguir ao ensino secundário anterior a esse período, tanto em Portugal quanto no estrangeiro, devo dizer que, em primeiro lugar, passei pelo famoso Instituto de Ciências Humanas de Lisboa, hoje pertença da atual Faculdade de Ciências Humanas de Lisboa, tendo sido licenciado em Biotrofologia, em Bromatologia e em Trofologia adaptadas à saúde. Hoje, matérias curriculares conhecidas como a ciência dos alimentos funcionais, conhecidos no campo da naturologia. Logo, naturalmente querendo evoluir nesta área específica de saúde e por não existir soluções na altura académicas em Portugal, aceitáveis e académicas, direi melhor, e após, como pré-requisito, ter tido acesso a aulas pré-médicas, incluindo cursos como Química Geral, Química Orgânica, Física e Biologia, decidi matricular-me na mais antiga Escola de Medicina Natural dos Estados Unidos, ou seja, na United States School of Naturopathy e Allied Sciences of Jersey City, na qual, obviamente, que tive acesso ao currículo básico da Escola de Medicina Naturopata, que começa com base em assuntos médicos tradicionais, como, por exemplo, fisiologia, anatomia, bioquímica, microbiologia e farmacologia, pelo que obtive uma licenciatura e um doutoramento nesta área, através dos quais granjeei aquilo que é ainda hoje mal interpretado,
granjeei ao longo de 5 anos e no final dos mesmos o título académico de um prefixo designado por ND, Naturopathic Doctor, aludindo à medicina natural, no verdadeiro sentido da palavra, com todas as suas valências científicas, no campo da naturopatia aplicada, na homotoxicologia e na homeopatia, designando o título de doutor em naturopatia e afins. Isto para diferenciar de um outro prefixo, MD, que designa Medical Doctor. Assim, tendo passado pelas mais diversas instituições da especialidade e ainda por programas de residência e de pós-graduação, cursei no Instituto Linus Pauling, na Califórnia, na Open International University, tanto em Londres quanto no Sri Lanka, onde fui voluntário de saúde para a lepra, em Colombo e até também em Nova Delhi. Também passei pelo Instituto Tibetano Mentsankang, em Dharamshala, no Instituto Superior de Ciências Médicas e de Tecnologias de Saúde de Santiago de Cuba. Também passei no International Institute for Research on Metabolic Disease and Cancer, nos Estados Unidos. Sendo membro vitalício, convém aqui ficar, da Associação de Médicos Naturopatas de Minnesota, da Associação de Medicina Homeopática do Arizona, do Colégio Médico Homeopático do Atlântico, em Colômbia, da Academia de Ciências de Nova Iorque e, portanto, passando também como cofundador da Associação Portuguesa de Naturopatia, Conselho Federativo dos Profissionais da Medicina Tradicional, sendo até hoje seu delegado regional no Brasil e no arquipélago dos Açores. Enfim, permitam-me quase esta ousadia de me apresentar desta forma, eis-me, creio, chegada à maturação técnica e à autoridade profissional para abordar este e outros assuntos que normalmente discurso sobre, com efetivamente total direito e transparência, bem como rigor ético. E isto tudo para nos conduzir à temática propriamente dita. O conceito de qualidade de vida é muito abrangente. Compreende, por um lado, não só a saúde física, como o estado psicológico, a nível da própria independência de cada ser vivo. Também passa pelas relações sociais em casa, na escola e no trabalho. E até também passa pela nossa relação com o meio ambiente. De facto, existem naturalmente outros fatores que a influenciam, mas comecemos por ver o que significa a qualidade de vida exatamente para a Organização Mundial de Saúde, para a OMS. Em abono da verdade, o conceito de qualidade de saúde está diretamente associado, em primeiro lugar, àquilo que se pode designar como autoestima e ao bem-estar pessoal. E compreende, naturalmente, vários aspectos, nomeadamente a capacidade funcional, o nível socioeconómico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, que temos o dever de ter connosco próprios, o suporte familiar, o estado de saúde, os valores culturais, os éticos e os religiosos e o próprio estilo de vida, a satisfação com o emprego também e ou com atividades diárias e o ambiente em que se vive. Portanto, penso que é perceptível, usando outra linguagem, direi que para a Organização Mundial de Saúde, a definição de qualidade de vida é naturalmente a percepção que um indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido
e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Isto para realmente conduzirmos à temática que é a água. Falar de água, meus amigos, neste precioso contexto, especialmente falar sobre a água potável, a que todos podem ter direito, ou direto, melhor dizendo, acesso, nomeadamente à água engarrafada, não é tarefa fácil. Particularmente lembrando que hoje estamos a ser, de certo modo, vigiados, controlados por poderes ocultos, por poderes esconsos. Claro, também é necessário, não esquecer que tanto de um lado como de outro existirá a defesa de interesses distintos, alguns dos quais, ao mesmo tempo, naturalmente imperceptíveis. É realmente um tema fraturante e que faz dividir as mais diversas opiniões entre os não menos diversos especialistas. Mas, para não me perder, devo dizer e devo acrescentar que falar de água hoje em dia, quando a avacalhação da vida abunda, quando o comércio é mais importante do que a própria vida, quando a enfermidade dos indivíduos é tratada como um negócio nacional e internacional, é rigorosamente necessário e incontornável falar deste elemento precioso. Portanto, discorrer e ponderar sobre a água é falar do direito de existir com qualidade de vida. É, sem sombra de dúvida, permitam-me dizê-lo, defender a nossa vida contra a impiedosa visão do mundo que temos, nomeadamente contra a impiedosa indústria que tudo comercializa, até a própria vida. Entendo que um dos maiores desafios ambientais de hoje é a iminência da escassez de água em diversas localizações do planeta e o comprometimento das águas superficiais, cada vez mais submetidas ao aumento da sua utilização para as mais diversas atividades económicas, em especial a agropecuária, sendo as mesmas poluídas pelo lançamento de efluentes urbanos e industriais. Portanto, perante toda esta realidade, haverá fundamental urgência em entender e ficar alerta para o seguinte. A avaliação da qualidade da água bruta para o abastecimento da população é fundamentalmente importante observarmos de perto se possível, pois esse indicador, a meu ver, analisa não só a contaminação da água por esgotos domésticos, mas, na maioria das vezes, infelizmente, desconsidera, por exemplo, a presença de substâncias tóxicas. Estes parâmetros utilizados são de ordem física, química e microbiológica. São eles oxigênio dissolvido, o OD, a demanda bioquímica de oxigênio, o DQO, os coliformes fecais, a temperatura da água, o pH importantíssimo, o nitrogênio total, o fósforo total, os sólidos totais e também aquilo que se designa como turbidez, isto é, a redução da transparência da água no seu sentido puro. Para além disso, também temos aquilo que se designa como o índice do estado trófico, sendo esta classificação assinaladora dos diferentes graus de trofia, que significa a presença excessiva de nutrientes na água, em especial o fósforo e o nitrogênio, sendo realmente perceptível pela proliferação de algas e pela presença de fortes odores e também, por que não dizê-lo, da mortalidade de peixes. Não perdendo de vista toda esta urgência de cada vez mais procurarmos
por um lado, investigar e, por outro lado, soluções adequadas e naturais o mais possível, temos ainda os resultados nunca divulgados e, por isso, nunca compreendidos e discutidos por todos nós, nos quais o chamado índice de qualidade das águas, que são parâmetros que avaliam a presença de substâncias tóxicas, por exemplo, o chumbo e o mercúrio, e também os parâmetros que afetam a qualidade organoléptica, por exemplo, que tem a ver com a cor, o brilho, o odor, o sabor e a textura da água, pela presença de fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco. Aqui eu gostaria de não olvidar, portanto, a redução da cobertura florestal, que é também um fator que acarreta prejuízos para os chamados recursos hídricos. Pelo processo de interceptação da água da chuva, pela copa das árvores, a floresta desempenha importante papel na distribuição de energia e de água à superfície do solo, afetando, por isso, a distribuição temporal e espacial da chuva e diminuindo a quantidade dessa água que chega efetivamente ao solo. A ausência da cobertura florestal, que muito nos devia incomodar, resulta sempre numa alteração na capacidade de infiltração da água no solo. E, consequentemente, sobrevém, por isso, um aumento do escoamento superficial em volume e em velocidade, favorecendo a chamada lixiviação e a respectiva erosão dos solos, implicando na perda de nutrientes, no acúmulo de sedimentos em suspensão e consequente turbidez, contaminação química proveniente das mais diversas aplicações na agricultura e no assoreamento dos cursos de água. Em toda esta dilatada preocupação, temos ainda, e aqui com total franqueza, a existência de quando em quando de água engarrafada falsificada e imprópria para consumo. Destaco o perigo não dimensível das águas mesmo consideradas próprias para serem ingeridas, que são consideradas e distribuídas em vasilhame de plástico, tendo em conta os microplásticos, hoje muito discutidos, que contêm, nomeadamente, a deterioração desse vasilhame com o envenenamento progressivo de uma coisa chamada quimicamente bisfenol A, que é comprovadamente cancerígeno e que parece as pessoas querer ignorar. Não esqueço também, no mesmo território da honestidade e da transparência, que muitas das águas são fontes importantes de ingestão de flúor, sódio e ferro. E isso considerando-se o aumento no consumo de água mineral e a possibilidade de esta conter, em concentrações altas e em demasia, estes elementos, que vão, mais tarde ou mais cedo, produzir efeitos colaterais que parecerão novas moléstias e novas patologias. Não me esqueço, há anos atrás, há precisamente 27, 28 anos atrás, eu pela primeira vez contactei com uma das tecnologias mais inovadoras de uma indústria chamada Enagic, uma indústria japonesa chamada Enagic. Ou seja, estou falando da água Kangen, que há dias atrás eu escrevi e apresentei em 3 textos renovados a mesma. A água Kangen funciona, portanto, produzindo águas ionizadas. E isto acontece quando a água passa por placas de titânio
que são revestidas de platina através de um processo chamado de eletrólise. Com isso, ao consumir esse tipo de água, o nosso organismo fica com o pH equilibrado e ainda consome um ótimo antioxidante. Mas a água processada pelos aparelhos da Enagic podem ser usados para além do consumo. Também serve para cuidar da beleza, de cozinhar, fazer a limpeza da casa e do dia a dia. Portanto, existem no mercado equipamentos que produzem 5 tipos de água, com diferentes níveis de pH. Estão a ser comercializados, por exemplo, desde há algum tempo nos mais diversos países, incluindo regiões periféricas. Gostaria, antes de terminar, dizer que o termo água Kangen significa retorno à origem e é a marca registada da Enagic Internacional. Ao apresentar a água Kangen, não posso deixar de falar propositadamente de alguns aspectos técnicos. A água Kangen é obtida através de um dispositivo que, através de um sistema de eletrólise, filtra a água da torneira e transforma-a em água alcalina, água antioxidante, rica em oxigênio e hidrogênio, sendo mais leve, facilitando a sua absorção pelas células mitocondriais, fazendo efeito imediato naquilo que se designa organicamente como sistema de Krebs. Vou aqui, efetivamente, lembrar-me do Dr. Otto Warburg, vencedor de um prémio Nobel da Medicina. Ele dizia e defendia este princípio: a doença não sobrevive num ambiente alcalino. Assim, muitos cientistas defendem que um estilo de vida alcalino, incluindo atividades de redução de stress, com uma dieta de 80% de alimentos alcalinos e de água ionizada alcalina, assegura um pH orgânico adequadamente equilibrado em todo o nosso organismo, em todo o nosso corpo. Então, este ambiente ligeiramente alcalino vai com certeza, e isto de forma muito lógica, inibir o crescimento de bactérias e de enfermidades prejudiciais. Vamos falar nos aspectos antioxidantes. Mantendo a capacidade de neutralizar os radicais livres, o poder antioxidante é essencial para manter a nossa saúde em dia. Quanto menor o ORP, ou seja, o potencial de redução de oxidação, maior é a capacidade antioxidante. E, portanto, a água fabricada pelo processo da Enagic, e neste caso a água Kangen, conta com um valor de ORP de 400 mV. Portanto, inferior a 400 mV. Também temos que lembrar, neste contexto técnico, a estrutura dos chamados microclusters. As placas de titânio que há pouco apontámos, banhadas 100% em platina, conseguem mudar a estrutura molecular da água da torneira, convertendo-a em água com agrupamentos de 6 moléculas, tornando-a mais absorvível pelo nosso corpo, aumentando, por assim dizer, os níveis de hidratação verdadeira. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que, ao usar a água Kangen, recomendar-se-á começar, portanto, por definir um nível de pH baixo, entre o pH 8 e o pH 9, e aumentar gradualmente a quantidade de consumo diariamente e, portanto, após a ingestão regular, durante aí 2, 3 semanas, ajustar-se-á gradualmente o nível de pH entre pH 9 e pH 9.5. E a quantidade de ingestão também deve ser aumentada gradualmente em função
das necessidades corporais e da própria condição física. Um dos aspectos importantes que muita gente não entenderá, mas eu estou aqui para, de acordo com o meu conhecimento, dar alguma nova perspectiva, alguma nova informação, é sabido que a presença do cortisol, que é conhecida como uma hormona do stress no sangue, afeta a acidez, diminuindo o pH do nosso corpo. Um baixo nível de pH provoca a secreção de uma hormona catabólica, que é inimiga de todo o desportista, por exemplo, que conta com uma alta capacidade de destruição da massa muscular. Não esquecer aqui, neste caso, e de uma forma muito importante, as dietas hiperproteicas exageradas, aquelas cujos principais macronutrientes advêm das proteínas, sobretudo as que utilizam mais carne que peixe, elevam os níveis do cortisol e diminuem, por assim dizer, o pH sanguíneo. Pois bem, a água Kangen é de facto absolutamente necessária diariamente. Portanto, consumir água Kangen ajuda efetivamente o corpo a restabelecer o equilíbrio sadio de um pH 7.3, que é o pH ligeiramente alcalino que todos devíamos manter de forma contínua. Neste contexto, vou enfatizar: é importante manter o nível de pH no nosso organismo para facilitar a síntese proteica e o correto funcionamento do sistema hormonal, além de facilitar a recuperação e maximizar o próprio rendimento. Pois bem, quando acontece, para melhor perceberem, um desajuste no nosso pH, portanto, do pH corpóreo, o organismo tenta restabelecer-se de forma natural, custa o que custar, começando por buscar minerais para se abastecer, principalmente o cálcio, o carbonato, ou o cálcio-carbonato, melhor dizendo, e o magnésio, de maneira a equilibrar o organismo a fim de mantê-lo ligeiramente alcalino. Portanto, por isso é preciso e necessário e urgente levar em conta que esses minerais são extraídos dos ossos e principalmente dos dentes, o que resulta no seu próprio enfraquecimento. Por sua vez, o efeito da água alcalina, antioxidante, em atletas vem sendo bastante estudado ultimamente, pois sabe-se que atletas de alta performance sofrem de uma contínua acidificação do sangue e dos músculos durante o exercício físico intenso e, além disso, de um natural stress oxidativo acima do normal. A água alcalina e antioxidante, devido às suas propriedades únicas, é excelente para prevenir ou retardar essa fadiga no atleta durante a realização de todo e qualquer exercício. Um dos aspectos, aproveito para o dizer, um dos aspectos mais interessantes, com análises clínicas realizadas em tempo certo, demonstra a diminuição do acúmulo de lactato no sangue durante o exercício, ou seja, do ácido láctico, que é uma substância responsável pelas dores musculares após a realização do exercício físico intenso. Por outro lado, também existe uma diminuição da taxa máxima de percepção de exaustão. Também uma diminuição do declínio da função muscular induzida por exercício físico exaustivo. Portanto, em suma, na minha opinião, beber água Kangen ajuda no movimento, rendimento e flexibilidade de todos os nossos músculos. Quando alguém, por exemplo, respira ou realiza
contrações musculares, o seu corpo produz ácido láctico e ácido pirúvico. Não esquecer este detalhe bioquímico. Quando esses ácidos estão presentes no músculo, produz-se uma sensação de ardor que os debilita. A consequência é músculos cansados que não respondem com eficácia. Enfim, são realmente tantos aspectos que podem, à vontade, preocupar qualquer indivíduo consumidor, que o melhor será realmente parar para pensar e para modificar de comportamento, não só em termos da água que é ingerida, mas também no conquistar de uma constante e maior consciência e, por conseguinte, informação em termos da qualidade de vida que todos juntos devemos, sem dúvida, proteger. E eis aqui a minha mensagem para hoje, significando romper o longo e prolongado silêncio destes últimos 3 meses. Para todos os que me escutaram, para todos os que designadamente me deram a honra de estar presentes e naturalmente manifestando a simpatia, a amabilidade, a amizade e o respeito, o meu muito obrigado. Um bom domingo.